Olá, amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para a nossa classe de Daniel, a nossa escola de discípulos, e você é muito bem-vindo para estar conosco aqui e estudarmos. Estamos no finalzinho do livro já, né? Hoje eu vou falar os versículos finais do capítulo 11 e depois, na semana que vem, com a graça de Deus, a gente termina aí o capítulo 12 e fechamos o livro de Daniel. Mas antes de começarmos a entrar no assunto e falarmos o que queremos comentar hoje, o assunto é muito interessante, né? Ele tem a ver com a questão de uma dupla referência da pessoa de Antíoco com o anticristo. Mas antes da gente começar a falar tudo isso, eu quero convidar você a juntos nós orarmos e pedimos graça do Senhor para esse tempo. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de graça e amor, nós louvamos e bendizemos o teu nome por esse tempo precioso, Senhor, de estarmos em contato com a Tua Palavra e podemos estudá-la. Que à luz da Tua Palavra, Teu Espírito traga revelação, entendimento, graça, para que possamos, Senhor, avançar e possamos, ó Deus, crescer na nossa fé. Assim nós oramos, pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, semana passada nós entramos aqui no capítulo 11 e falamos, a partir do verso 21, muito sobre a questão da pessoa do reinado de Antíoco Epifânio. E eu disse que Antíoco Epifânio ele é uma figura do anticristo, tanto que há uma profecia muito específica sobre ele, mostrando o que seria o seu reinado, como de fato se cumpriu e foi, mas também há um apontamento maior. E esse apontamento maior ele começa a aparecer a partir do versículo 36. Nós falamos até o verso 35 na semana passada, e hoje eu quero ver com você do 36 até o 45, ok? Minha Bíblia aparece o reinado do anticristo, porque justamente a ideia é a gente entender que há uma dupla referência aqui, tá? O verso 36 diz assim, vamos começar e aí eu vou explicando, a gente vai trabalhando isso. O verso 36 fala assim, o rei fará o que bem entender, ele se exaltará. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, gente. Aqui, aí. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas, tá? Contra o Deus dos céus. Algumas versões diz falar coisas arrogantes. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Algumas versões não fala o rei fará, fala este rei, tá? E nós temos que entender, porque embora há uma continuidade, né, do relato sobre a figura de Antíoco, na verdade nós temos uma dupla referência. O que é uma dupla referência? Há passagens na palavra de Deus que elas trazem essa dupla referência, mostrando que aquela palavra que foi dita, foi profetizada, foi proferida sobre tal pessoa, sobre tal personagem, ela na verdade, ainda que haja um cumprimento histórico naquela pessoa, tudo que estava colocado ali, na verdade não poderia de fato ser tudo sobre ela. Existe um apontamento, existe uma segunda referência por trás daquela pessoa, tá? Então assim, é bem interessante quando a gente estuda isso, porque esse é um versículo ou uma passagem, versos que mostram isso. Tá? Ainda que haja aqui uma construção sobre a pessoa de Antíoco Epifânio, na verdade essas palavras, o maior alcance dessas palavras não serão encontrados na história, nos atos ou na pessoa de Antíoco, mas do próprio anticristo, tá? Que é aquilo que na verdade nós encontramos desde o capítulo 7 de Daniel. Lembra, se a gente voltar às aulas lá atrás, né? Eu coloquei até algumas figuras, eu compartilhei, porque você sempre tinha isso, né? Os reinados, os animais, as bestas que apareciam, e no final nós sempre tínhamos a questão dos chifres, né? E essa questão dos chifres estava ligada sempre à questão do pequeno chifre, sempre ligado à figura do anticristo, porque seja capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, o apontamento sempre transcendia a própria história de Daniel, apontando um futuro distante,
né? Um futuro onde seria o fim dos tempos, né? O fim desse tempo todo, né? Onde aparece lá o ancião de dias, o trono, né? Todas aquelas coisas ali. Então não é diferente aqui no capítulo 11. Tá? Nós vamos encontrar a mesma essência, o mesmo relato, mas agora o foco, quando se coloca o foco na pessoa de Antíoco, é como se nós pegássemos lá o que foi dito brevemente sobre os chifres e agora fosse trabalhado isso de forma mais profunda. Por isso que Antíoco ele é uma figura do anticristo, tá? Por aquilo que eu falei na nossa aula passada, tá? Então, apesar de nós olharmos para essas palavras, para esses versos e vermos muito dos atos dele, nós vamos ver que há coisas aqui que vão transcender, apontando para a pessoa do anticristo. Por quê? Porque ele se apresenta historicamente como uma figura clara daquilo que seria a própria figura do anticristo, tá? Então o texto diz que ele se exaltará, que ele se engrandecerá acima de todos os deuses, dirá coisas arrogantes, né? Coisas jamais ditas contra o Deus dos céus. Então aí contra o Deus dos judeus, tá? Essa que é a questão, porque o relato é a partir da perspectiva judaica, tá? Agora, veja como isso transcende, porque isso se encaixa muito com a própria figura do anticristo e não tanto com a figura de Antíoco. Por quê? Porque Antíoco ele gostava de assumir, em muitos momentos, de assumir essas honras divinas. Ele gostava, historicamente sim, mas ele não se colocava acima de todos os deuses. Na verdade, quando você estuda um pouco sobre Antíoco Epifânio, você vai ver que ele basicamente ele importou um deus romano, tá? E ele basicamente adorava essa divindade, que eu fiz aqui no meu esboço, que é Júpiter, tá? Ele adorava o deus Júpiter. Então ele basicamente prestava culto, ele buscava o favor do deus Júpiter. Então ele já não se encaixaria aqui no sentido de se exaltar e se engrandecer acima de todos os deuses, tá? Quanto à questão da sua arrogância contra o Deus dos judeus, beleza, tá? Isso sim, porque ele de fato, inclusive ele no seu tempo, ele assina um decreto, e esse decreto proibia a adoração ao Deus dos judeus, a Yahvé, né? Em algumas versões e traduções a Jeová, tá? Então, nesse sentido, ele acaba aparecendo como esse tipo de anticristo, tá? Porque havia isso. Então, essas coisas arrogantes que eram ditas, elas se encaixam também muito mais com a figura do anticristo do que o próprio Antíoco, até por causa do Daniel 7, 25, Daniel 8, 23 a 25, que sempre fala do chifre, né? O chifre se apresentava com palavras arrogantes, se levantava contra o Deus dos céus. Então você vê essa figura, você vê essa ligação, que não é tanto com a ligação de Antíoco, porque Antíoco não se colocava como uma pseudo-divindade, apesar que ele assumia muitas vezes essas honrarias divinas, mas para ele havia essa questão do deus Júpiter, tá? Que aliás o nome dele, essa divindade, é o Júpiter Capitolino, tá? Era um nome claro dessa divindade romana que ele cultuava e que ele entendia que esse era talvez o único Deus verdadeiro ou o maior Deus de todos, o panteão de deuses, né? Porque era essa cultura, somente a cultura grega, romana, eram culturas muito panteístas, tá? Grandemente panteístas. Bom, então fala de falar coisas arrogantes, né, contra o Deus dos céus. Essa figura ela está muito clara com o pequeno chifre, e o pequeno chifre, biblicamente, ele é o anticristo, tá? E Antíoco não é o anticristo, porque Antíoco morreu, tá? Já há muito tempo, milhares de anos aí. Então não é uma questão do próprio Antíoco, mas o que ele representa, quem ele representa. Então Antíoco ele era o que? Um tipo de anticristo, tá? A palavra anticristo no original, ela pode ter dois significados. Ela pode significar contra Cristo,
no sentido de seja uma pessoa ou um certo poder que está em oposição ao trabalho de Cristo, mas também ela pode significar em vez de Cristo, no sentido em lugar, né? O anticristo é aquele que está em vez de Cristo, uma pessoa ou um poder que toma o lugar de Cristo, como uma imitação, né? Não aquela imitação, queridos, que o apóstolo Paulo trabalha, quando ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Não é essa imitação, porque essa imitação é ser parecida com Cristo. A imitação que eu falo aqui é aquela imitação falsa, né? Me lembro, hoje eu não acho que não existe muito mais isso, mas eu me lembro quando eu era garoto, né? 12, 13 anos de idade, o Paraguai era o grande lugar que as pessoas compravam produtos, e muitos desses produtos eles eram falsificados. Então o Paraguai era famoso porque você comprava coisas importadas, né, por um preço muito mais barato, mas também havia o risco muitas vezes de você comprar. E eu me lembro uma vez, essa é uma experiência minha, eu não tinha dinheiro, né, eu não trabalhava, meu pai também não tinha dinheiro e eu queria comprar um Nike. Era um Nike daquela época, um Nike da moda, eu devia ter acho que 13 para 14 anos. E eu não tinha, e aí eu tinha um amigo que ele conhecia um cara que trazia coisa do Paraguai. Aí me mostrou lá umas imagens, tá? Eu achei o tênis fantástico. E assim, vamos imaginar que nos dias de hoje, tá? Como se fosse nos dias de hoje. Imagina, outro dia eu fui ver o preço dos tênis, eu fiquei até assustado, né? Porque são muito caros. Né? R$2.000 um tênis, R$1.000 um tênis. Eu falei, que é isso, gente? E aí imagina que fosse isso, imagina que um Nike lá custasse R$1.000. E esse cara trazia do Paraguai, eu compraria ele por R$200. Ah, eu não pensei, eu dei um jeito de conseguir um dinheiro ali, um dinheiro aqui, e aí eu estava com R$200, eu dei os R$200 para esse meu amigo, e ele então foi fazer o pedido lá. E aí demorou um tempo, aí não sei se foram 2 semanas, alguma coisa assim, chegou. E quando chegou, irmãos, o tênis, de fato, ele lembrava um Air Max, né? Ele era parecido com o Air Max, mas era visível que era uma imitação, era uma imitação falsa, né? Uma imitação que não tinha nada, não parecia ser igual ao verdadeiro, né? Parecia ser uma coisa falsa. Bom, precisa nem falar, né? Que eu botei o tênis, usei o tênis um tempo e até teve gente que tirou sarro de mim, porque as pessoas olhavam, isso é Nike, isso não é Nike não, isso é falso, tal, não sei o quê. E aí tinha aquela coisa do gel, né? Que era aquela coisa do amortecedor. E, gente, não demorou muito. Um dia eu estava jogando basquete, né? Lá com o pessoal. E, de repente, numa dessas do basquete, que eu dei um pulo lá para pegar a bola, a hora que eu voltei do pulo, né? Que eu pisei de novo no chão, aquela suposta bolha de ar, ela fez... Puff, ela estourou. E aí, automaticamente, eu perdi o tênis, né? Não tinha como ficar com um tênis que um estava mais baixo que o outro, né? E um você pisava, fazia... E aí foi os R$200 mais caros, né? Que eu já gastei, porque eu perdi o tênis. Eu acho que eu não fiquei... Foram 2, 3 meses com o tênis e o tênis estragou. Então é nesse sentido, queridos, que eu falo quando fala da palavra anticristo, no sentido de tomar o lugar do Cristo, de imitação de Cristo, uma falsa imitação, uma coisa que de fato não se parece, ela tenta parecer com Cristo, mas ela é enganosa, ela é mentirosa, tá? Então esse é o sentido que talvez a gente possa trabalhar quando a gente vê essa coisa de se levantar, de se engrandecer, de querer se colocar, né, no próprio lugar de Cristo, até porque Antíoco, como ele se apresenta como anticristo, ele é só um de muitos anticristos. É claro que na figura do Antíoco eu vejo essas duas coisas, né? Eu vejo ele trabalhando em oposição ao Deus judeu, mas ele também ao mesmo tempo tentando tomar lugar, tentando fazer com que as pessoas cultuassem a Júpiter e deixassem de cultuar o Deus de Israel, no caso os judeus ali naquele tempo. Tá? Não é diferente, irmãos, que o que nós encontramos nos nossos dias. Nós temos visto claramente nos dias de hoje todo um movimento de oposição a Cristo, né? um movimento anticristo, de oposição à figura dele, ao papel dele, à obra dele, às palavras dele, à fé nele. Mas também nós temos um outro movimento de anticristos,
que não é se opor a ele, mas é uma imitação, né? Um Cristo genérico, um Cristo amigão, um Cristo que é tosco, né? A palavra é essa, porque ele é um Cristo que não se parece nada com o Cristo das Escrituras, mas um Cristo criado à imagem e semelhança dos homens, segundo os seus desejos. Então nós temos hoje uma gama de Cristos, né? Nós temos o Cristo LGBT, nós temos o Cristo feminista, nós temos o Cristo do movimento ideológico, do movimento de esquerda, do movimento de direita, nós temos um Cristo muitas vezes que ele é um ídolo, porque ele foi montado segundo o interesse de um certo grupo, tá? Então isso tende a tomar o lugar de Cristo, porque as pessoas deixam de conhecer o verdadeiro Cristo e passam a acreditar nesse Cristo, tá? Nesse Cristo que tudo pode, tudo é válido, que Cristo é amor, então pode tudo, e assim as pessoas vão sendo enganadas, tá? Então nós estamos vendo o mesmo movimento nos dias de hoje. Até porque, quando João escreve a sua primeira carta, ele fala: filhinhos, é o verso 18, do capítulo 2, ele fala: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, então observe que essa questão do anticristo era uma questão, vem o fim, então vai chegar o anticristo. Então a mesma coisa quando eu olho para o texto aqui, há a figura de Antíoco Epifânio, mas ela aponta para que quando vier o anticristo, e o anticristo será um exemplo muito pior, ele trará um tempo muito pior do que aquilo que foi manifesto e visto através da pessoa de Antíoco, tá? E João fala assim: esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então ele fala: olha, um dos sinais da última hora é exatamente esse movimento de anticristos, tá? E esse movimento de anticristos não é simplesmente como Jesus disse, que muitos se levantariam dizendo que seria ele. Não é nesse sentido, mas no sentido que muitos anticristos estariam se levantando, porque muitos, inclusive dentro da própria igreja, se levantando com mensagens que na verdade nós temos visto nos dias de hoje, mensagens que nós temos que remodelar a Bíblia, atualizar a Bíblia, fazer um monte de coisa, que não foi bem isso que Deus falou. Então nós estamos vendo, os anticristos estão se levantando, tá? Para deturpar o evangelho, para tirar o poder da cruz, para facilitar, né, para criar uma porta que ao mesmo tempo não é nem estreita e também não é tão larga, né? Porque a porta larga pode assustar, a porta estreita também pode assustar, né? Aqueles que não querem um caminho estreito, mas uma porta mais ou menos pode agradar a todos, tá? Então nós estamos vendo esses movimentos hoje, mas aqui é um texto profético porque ele mostra exatamente tudo isso, né? Que eu estou citando de versículos aqui, para esse tempo dos anticristos. Então Antíoco é um anticristo, assim como muitos, mas apontando a quê? Aquilo que João fala aqui, né? A última hora, né? Vai vir o anticristo. Então o anticristo vai vir, e quando ele vai vir, né, ele vai de fato ser a manifestação mais completa de tudo aquilo que nós já temos visto aqui, tá? E o texto diz assim: não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos, tá? Essa palavra também, ela transcende a pessoa de Antíoco, apesar que historicamente Antíoco cumpriu em parte isso, porque quando ele importa o deus romano, né, o Júpiter Capitolino, ele traz um deus estranho, tá? Ele começa a rejeitar todo o panteão de divindades dos deuses que até então, né, os sírios então cultuavam, tá? Ao ponto de que ele ataca, né, o templo da deusa Vênus, síria, tá? Que era um templo que basicamente essa deusa Vênus síria, ela era adorada pelas mulheres. Ele ataca isso, tá? Ela é uma deusa dos seus antepassados. Então isso mostra, na verdade, que ele não respeitaria, tá? Ele estaria focado, ele não teria consideração
com essas religiões, com essas heranças religiosas, tá? Mas ele seria duro nesse ponto e muitas vezes até desumano nesse sentido, tá? Então Antíoco cumpre em parte isso porque ele faz isso, tá? Ele não respeita, ele não tem consideração pelos deuses dos seus antepassados, ele não tem consideração pelo deus preferido das mulheres, que no caso aqui é a deusa Vênus, tá? Ele vai se exaltar, e aqui que é o problema, porque ele não se exalta, né? Antíoco não está preocupado em se exaltar, ele estava preocupado em exaltar Júpiter Capitolino, e na verdade o anticristo vai se exaltar, assim diz a palavra de Deus, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia significa que eu tenho que estar numa fé e abandonar essa fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando do anticristo. Ele fala: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, observe que Antíoco não queria parecer Deus, tá? Antíoco queria exaltar a Júpiter, mas o anticristo ele vai querer parecer Deus. Eu falo para o pessoal que uma coisa é Deus se fez homem. A proposta aqui do anticristo é aquela da Torre de Babel, é o homem se fazer Deus. Então há uma diferença do Deus homem e do homem Deus. O Deus homem significa o quê? Que Deus se fez carne, como diz a palavra, e habitou entre nós. Ele diminui, ele se esvazia, tá? O homem Deus é aquele que se exalta, é aquele que se torna algo que transcende a sua própria condição, tá? Desde o Éden, a proposta é essa, né? A proposta da serpente foi, porque Deus sabe que se vocês comerem da fruto, vocês serão como ele. A Torre de Babel foi isso: vamos construir uma torre até chegarmos aos céus, né? Ou seja, nós vamos mostrar que nós podemos chegar até os céus, que também nós podemos ser deuses. Então essa figura ela não é diferente, né? As pessoas nos nossos dias são levadas pela nossa cultura a essa ideia de que elas são deuses das suas vidas, são donas das suas vidas, são senhores da sua vida, como pequenas divindades individualizadas que andam nesse mundo, entendeu? Tudo isso existe, tudo isso está aqui, como a palavra diz. Mas o anticristo ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, ou seja, é o máximo dessa exaltação humana que tenta de fato negar. Então ele se coloca dizendo: não, o homem se fez Deus, o homem se fez Deus e agora ele habita entre os deuses, e mais ainda, ele agora se assentará sobre todos eles. E biblicamente só existe um que pensou assim, né? Pensou em chegar no lugar do Altíssimo e se assentar aonde o Altíssimo estava, tá? E esse não foi Jesus, esse foi a serpente, né? Satanás, ok? Em seu lugar vai adorar o Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros, tá? O Deus das fortalezas aqui é o Júpiter Capitolino. Historicamente, Antíoco vai erigir começou a erigir um templo para ele lá em Antioquia, só não terminou porque ele morre, tá? Isso também vai acontecer com a figura do anticristo, né? Nós sabemos em Apocalipse que ele vai criar uma imagem, né? Um poste ídolo, tá? E as pessoas vão adorá-lo ali, vão cultuá-lo. Essa questão do ouro, da prata, das pedras preciosas, isso é muito comum. Essa coisa dos templos, né, serem adornados com ouro, com prata, tudo isso era para mostrar a grandeza da divindade, mas também conseguir o favor da divindade, tá? Verso 39, ele atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um deus estrangeiro, dará grande honra àqueles que o reconhecerem, ele os fará governantes sobre muitos, se distribuirá a terra, mas a um preço elevado, tá? O que está dizendo aqui essa passagem? O que vai ser a campanha de conquista, tá? Antíoco fez isso, a gente sabe que Antíoco fez isso, nós já falamos isso anteriormente, que aonde ele encontrava aqueles que aceitavam, inclusive com os judeus foi assim, até porque ele comprou o sumo sacerdote, ele deu honra, título e posição para muitos sacerdotes ali,
que foram comprados com dinheiro e com isso garantiam o favor e faziam que o culto ao Deus de Israel fosse sendo minado e o helenismo fosse sendo colocado. Então isso já era uma coisa que já falamos um pouco sobre isso, tá? E ele aqui está dizendo das campanhas, das façanhas que ele vai fazer. Ele vai ter sucesso, ele vai ter, assim como nós encontramos, vamos olhar ali o anticristo, né? Ele vai ter uma aliança com 10 reis, ele vai ter ali um domínio que ele vai conseguir aliados ao seu lado para que seu plano de conquista de domínio ele possa ser estabelecido. Tá? Historicamente, Antíoco cumpre isso porque ele faz campanhas ali contra Jerusalém, Sidom, Pelusium, Mênfis, que eram várias cidades ali de vários lugares, e ele consegue vencer, consegue conquistar esses lugares. Tá? Mas isso tudo aponta para um tempo onde nós vamos ver um domínio do anticristo, onde várias nações, vários povos, vários grupos vão fechar com ele. E ao fechar com ele, esses seguidores, né, muitos deles vão estar comprados ali. Por quê? Porque existem interesses de poder, interesses das terras sendo divididas, né? Tanto que ele fala que ele vai distribuir terra. Então isso mostra o quê? Que nós vamos ver nos tempos finais um tempo em que o anticristo vai prosperar. Tanto que o versículo que nós começamos a trabalhar aqui, o verso 36, fala que ele vai ter sucesso até que chegue a ele o tempo da ira, que lá em Apocalipse 19 é exatamente quando chega ao final da batalha do Armagedon. Então ele é derrotado e ele é lançado no inferno, no Geena, tá? Junto com o falso profeta. Então ele vai fazer campanhas, façanhas, ele vai conseguir, em nome desse Deus, obter não só vitória contra aqueles que resistirem, mas também vai ter seguidores, né? Apóstatas, aqueles que vão segui-lo e aqueles que vão ser recompensados pela sua obediência. Tá? Então nós vamos ver um tempo na pessoa do anticristo em que as pessoas vão perder suas propriedades, as pessoas vão perder suas terras, as pessoas vão perder suas liberdades. Tá? Nós já sabemos que isso é um dos sinais do que virá daqui para frente. Aí no verso 40 fala: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. E esse ponto é interessante porque não há registro histórico de Antíoco ter cumprido isso em seus dias. Tá? Ele, como reino do norte, invadir no final o reino do sul e com uma grande frota de navios, e ele conquistar. Isso não tem, tá? Existe aquelas batalhas que ele fez anteriormente, que eu falo um pouco disso nas aulas passadas, mas no tempo final não tem, né? No tempo do fim isso não acontece, isso não aconteceu com ele, tá? Ele ficou ali lutando nas frentes onde haviam reis que se colocaram tentando se libertar do jugo dele. E numa dessas idas e vindas para esses lugares lutando, quando ele volta, ele morre. Tá? Ele acaba morrendo no meio do caminho. Então não se cumpre isso. Então isso é muito claro, muito evidente que essa passagem do verso 40, tá? Inclusive do verso 41, quando fala também invadirá a terra mágica, muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Né? O verso 42, ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará. Tá? Tudo isso tem a ver muito do que nós vamos ver no tempo do fim na figura do anticristo. Tá? Porque nele vai se cumprir isso. Nele nós vamos ver isso. Porque se você olhar geograficamente, eu já falei que Reino do Sul e Reino do Norte sempre essa linguagem ela é usada tendo sempre Israel como ponto de referência. Então nós podemos imaginar aquilo que nós sabemos da Batalha do Armagedon, Armagedon não, capítulo 11 de Apocalipse, quando nós vamos ver a invasão de Israel. Porque o texto fala, né, que o norte vai vir contra o sul, tá? E vai invadi-lo e vai avançar por muitos países ali em volta. Então, o que a gente pode imaginar? Que
através de várias coisas que vão acontecer ali, Israel vai ser atacado, Israel vai ser invadido, e Apocalipse 11 mostra isso, falando, né, que a cidade santa, que o Monte Santo, que o Templo Santo serão pisados pelos gentios por 1260 dias, acho que é mais ou menos isso que fala. Então nós estamos vendo que essas coisas vão acontecer, tá? E aqui estamos vendo a previsão de tudo isto, tá? E o que é interessante também quando a gente olha aqui o verso 40, quando fala que Edom, Moabe e os ídolos de Amon vão ficar livres, é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, mas o governo do anticristo vai ser mundial? Não, não vai ser mundial, ele vai ter aliança de muitos países, mas ele não vai ser assim um governo mundial. Porque nós temos até mesmo em Mateus 24, Mateus 25, quando Jesus fala das nações bode, das nações ovelhas, fica muito claro que vão existir nações que não vão estar aliançadas com o anticristo. Tá? Então ele fala, olha, vai ter essa invasão à Terra Santa, né? Mas essa invasão, além de muitos países que vão ser conquistados, não significa que todos vão ser conquistados, né? Muitos vão estar livres, ok? Ele estenderá seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, então a ideia é que vai ter uma grande influência, a gente já sabe disso através do próprio livro de Apocalipse, que ele vai ter toda essa influência, de que grandes cidades, grandes países, grandes nações, porque na época o Egito era um país grande, ali forte, né? Ali estava debaixo dos Ptolomeus, tá? Então nós podemos imaginar que grandes nações vão cair e vão se aliançar ali ao plano do anticristo no tempo final. Ele fala dos controles, né, do verso 43, esse rei, né, o anticristo vai ter o controle dos tesouros, da prata, das riquezas, a gente já sabe disso. Ele vai ter o controle monetário, financeiro. Apocalipse capítulo 13 fala isso, né? Das pessoas receberem a marca, e quem não tiver a marca não vai poder comprar, não vai poder vender. Isso significa o quê? Que a marca, que é a marca da besta, né? Ou o número do seu nome, como diz lá em Apocalipse 13, essa marca mostra que aonde esse governo do anticristo existir, ele vai ter esse poder, esse governo, né, financeiro, monetário. As pessoas não vão ter, elas não vão ter mais o controle, vai estar na mão deles. Então por isso que a Bíblia fala, não poderão comprar, não poderão vender, porque vai haver algum tipo de controle sobre isso, ok? Então, e quando fala, né, que ele vai ter esse controle todo, os líbios e os núbios, aí eles se submeterão, estou lendo o verso 43, você está vendo esse poder, que lá no versículo 36, 37 fala desse poder que vai crescer, desse tempo de prosperidade, dos intentos do anticristo vão acontecer. E depois o verso 44, tá? Verso 45, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Dessas batalhas, dessas lutas, dessa resistência que vai existir. Então ele fala que vem informações do leste, do norte, vão deixar armado, ele partirá para destruir e aniquilar muito povo. Se a gente for para a figura do anticristo, a gente vai ver que durante todo o trajeto dos 7 anos, né, ali do livro de Apocalipse, da 70ª semana, João, toda hora, ele pelo menos em dois momentos do livro de Apocalipse, ele vê as almas chegando, né? Ele vê os mártires chegando ali da tribulação, da grande tribulação que está acontecendo. Então a gente pode imaginar que vai ter resistência, que vai ter luta, que vai ter essas informações, e automaticamente o anticristo vai estar indo ali para destruir, para aniquilar, né? Ainda mais se souber então que existem lugares onde existem cristãos, eu ia falar cristões, gente, misericórdia, onde tem cristãos, e ele vai estar ali para lutar e para, né, se opor, como nós já lemos aqui, para se opor a tudo que se chama Deus ou carrega o nome de Deus. Verso 45 fala, ele vai armar suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte, no entanto ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Isso a gente vê a partir de Apocalipse 13,
a partir de Apocalipse 11, quando o anticristo toma então Israel, ele toma o templo, né? Ele traz ali a profanação do templo, né? Ele vai querer governar a partir dali, mas isso vai ser breve, porque a gente sabe que a invasão de Israel, a tomada do templo, até o fim, quando Jesus volta e o vence, serão 3 anos e meio ali, que é a parte da tribulação que nós chamamos de grande tribulação, onde inclusive virão os cálices da ira de Deus. Então, ainda que ele arme suas tendas ali, ainda que ele, né, fala no Santo Monte. O que é o Santo Monte? O Santo Monte é onde está o templo, né? É onde está o templo, é em Jerusalém. Então ele está falando que ele vai armar suas tendas ali. No entanto, ele não vai conseguir estabelecer o seu governo ali, né? Não vai demorar muito, e o seu tempo vai chegar ao fim, ele vai chegar ao fim, e não vai ter socorro, porque de fato a Bíblia mostra em Apocalipse 19 que vai ter a grande batalha do Armagedon, e nessa batalha todos os que estarão nessa batalha ali, que vierem como parte do exército do anticristo, vão morrer com as palavras de Jesus, tá? E ao final dessa batalha, que basicamente vai estar as aves dos céus reunidas para comer a grande quantidade de carne, né, de gente morta que vai estar ali, a Bíblia fala que nesse momento então o anticristo e o falso profeta serão presos e lançados no lago de fogo. Ou seja, não vai ter ninguém para socorrer, porque todos os que poderiam socorrê-lo, né, entre aspas, estarão mortos. Amém, queridos? Com isso a gente fecha aqui o capítulo 11. Semana que vem a gente só vai fazer aí vamos trabalhar o capítulo 12 e fazer um apanhado geral do livro, de forma geral, porque é muito interessante, porque ele traz o alerta. E o grande alerta, irmãos, para nós aqui, eu fecho a nossa aula hoje, que ficou curtinha, ficou menor, eu fecho exatamente com essa informação, né? O tempo do anticristo se aproxima, o tempo do anticristo está chegando, e nós, Igreja do Senhor Jesus, precisamos ficar atentos. Pode ser que o arrebatamento seja antes da tribulação, pode ser que seja durante ela, e pode ser que seja o final dela. Independentemente das linhas, né, que as pessoas gostam de crer, pré-tribulacionismo, mídia ou meso ou pós, nós como filhos de Deus temos que estar firmes de fato com o Senhor, firmes na nossa fé, firmes no nosso comprometimento com Cristo, porque seja qual for a situação, nós temos que perseverar e perseverar até o fim. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula. Abençoa teu povo. Ó Deus, dá capacidade de discernimento para que possamos continuar avançando, possamos crescer e possamos estar firmes, ó Deus. Seja lá o que vier pela frente, os anos que virão pela frente, o Senhor sabe todas as coisas, nós não sabemos, mas nós queremos estar firmes, caminhando com Jesus até o final dos nossos dias. Graças te damos por essa aula e oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana. Fique na graça e na paz de Cristo. Até mais.